Seja muito bem-vindo ao Indústria.es, o podcast da Federação das Indústrias do Espírito Santo, a FINDES. Eu sou a jornalista Laila Majeski e hoje é um dia especial. Dia de estreia desse espaço que a gente tá, o primeiro estúdio de podcast da FINDES, dia também do nosso primeiro episódio que a gente vai falar sobre a história da indústria capixaba e uma série que começa hoje e vai ainda mais por alguns episódios. E a gente tem aqui dois grandes nomes da indústria capixaba. É um prazer receber o Carlos Aguiar, que é engenheiro químico e um dos nomes mais importantes da história da celulose do Brasil. Já Eduarda Boaz é empresária capixaba do ramo da indústria de alimentos e vice-presidente financeira da FINDES. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui ao lado do Carlos. Tem tanta história, tantos ensinamentos para falar hoje. Muito obrigado pelo convite. Estar ao lado dessa menina aqui, cujo avô iniciou toda essa história de indústria, é um prazer enorme para mim. Vou ver se eu complemento um pouco as histórias dela. História não vai faltar. E a gente sabe que o Espírito Santo é um dos estados mais industrializados do Brasil. Para a gente começar a nossa conversa, queria que vocês contassem um pouco, pode começar por você, Carlos, como que você presenciou essa evolução da indústria no Espírito Santo, desde quando você chegou aqui, como que foi para você acompanhar esse processo? Então, eu cheguei no Espírito Santo em 1981, era um estado bastante agrícola ainda, muita agricultura, café e outras fontes de riqueza do agro, mas naquela época vieram para cá 3 ou 4 grandes projetos, que foi a Vale, a CST, que hoje é a ArcelorMittal, a Aracruz, que hoje é Suzano, Samarco. Então ali para mim foi o início da história da grande indústria no Espírito Santo. Essa grande indústria acabou por se espalhar em outras pequenas e médias indústrias que auxiliaram as grandes a se desenvolverem. E aí eu acho que começou um ciclo novo nesse estado, saindo do que eu chamava, quando eu cheguei aqui, da paróquia, para virar realmente um estado influente e hoje um exemplo para o Brasil. E você, Duda, você acompanhou, né? Sua família tem essa forte ligação com a indústria, seu avô. Como foi para você acompanhar esse processo? A gente pode dizer assim que a indústria está no seu DNA. Isso com certeza. Eu falei que eu nasci ouvindo histórias de indústria. O Carlos conta um pouquinho do início disso tudo. A gente começa aqui no Espírito Santo. O meu bisavô, Alexandre, ele vem do Líbano aqui para o Espírito Santo, era comerciante e meu avô começa a trabalhar com ele. Na década de 50, ele resolve fazer o primeiro moinho de trigo e único até hoje moinho de trigo no Espírito Santo. Aí, com muita ousadia, com muita visão de futuro, ele começa aí essa empreitada, abrindo em 56, a inauguração foi em 56, o Moinho Vitória. Logo depois de todas essas grandes indústrias, você tinha aqui a Chocolates Garoto também, o Moinho Vitória começa aí a fazer parte dessa história de industrialização do Espírito Santo. Mas meu avô não parou por aí, ele era um industrial nato. Nós tivemos fábrica de prego, de sabão, de torrefação de café, que a gente tem até hoje, mistura para bolo também, tivemos refinaria de açúcar. Então ele foi um industrial que fez muita coisa e ele, na verdade, queria construir e fazer mais. Então por isso que ele resolveu fazer tantas indústrias aqui no Espírito Santo. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do podcast começar e vocês estavam falando dessa ligação do seu avô com você também, né, Carlos? Vocês se conheceram, ele abriu as portas aqui para você no Espírito Santo? Quando eu cheguei aqui, o estado ainda era pequeno, bastante fechado. Eu reclamava, mas outros também reclamavam disso. E como eu vivia mais em Aracruz do que aqui, era difícil chegar em qualquer local aqui e ser bem recebido. Mas aí eu comecei a identificar quais eram as pessoas que eram, vamos dizer, importantes na cidade, mas também eram abertos a receber a gente. Um deles foi o avô, outro foi o Dr. Arthur Guerra, o Carrier também, lá da Rede Gazeta. E através desses 3 eu fui me intrometendo aqui na cidade e arranjando lugares e começando também a contar as minhas narrativas, né, para que a Aracruz fosse mais bem cotada ou mais bem recebida por aqui também. Você tem alguma história curiosa dessa evolução da indústria, desse tempo todo que você já está vivendo, né? Essa evolução da indústria capixaba? Eu acho que talvez a história mais importante que eu vejo nesse tempo todo foi quando as grandes empresas que iniciavam a fazer as suas expansões
portanto, grandes projetos, a gente tinha muita dificuldade de encontrar fornecedores locais. Eles sempre imaginavam que, por serem locais, eles tinham direito a ser contratados mais caros, sem muito compromisso com a qualidade, etc. Então, naquela época, a gente começou uma campanha dizendo: não, vocês têm que ter qualidade, vocês têm que ter prazo e vocês têm que ter preço para competir com os de fora. E juntamos os fornecedores daqui com os de grande tecnologia do exterior, e essa liga está funcionando até hoje. Então, hoje tem várias empresas que ficaram importantes, não só para o estado, mas já para o país, como a Imetânia, a Estel, a Fortes Engenharia, a Meta, a empresa do Durval, por exemplo. E esse pessoal passou a ver o mundo diferente do mundo só capixaba. Passou a ver o Brasil para eles. Eu sempre dizia: nós somos um estado pequeno, nós não podemos viver só do mercado interno, que é muito pequeno. Nós temos que exportar. Exportar para outros estados e exportar para o mundo, né? Então, a Arapiju está aberta a ensinar a vocês o que ela sabe sobre exportação e está aberta a receber de vocês o melhor de vocês. E isso se comprovou na prática que foi uma grande ideia e que deu muito certo. Os fornecedores locais hoje são talvez os melhores do Brasil, tanto que eles vão para todos os projetos de celulose do Brasil hoje. O Mato Grosso do Sul tem o Vale da Celulose, oficial já esse nome, como tem o Vale do Silício na Califórnia, nós temos o Vale da Celulose no Mato Grosso do Sul. E quando você vai lá e vê, é muqueca capixaba, é fornecedor capixaba, é sotaque capixaba por lá. Então, eu acho que essa, para mim, é a história de maior sucesso, porque trouxe progresso, porque trouxe emprego, porque trouxe empreendedorismo, porque trouxe muita coisa, inclusive a mentalidade de gerir bem o Estado. Eu acho que parte muito da presença da indústria nos movimentos que apoiaram as grandes mudanças políticas no Estado. E essa era exatamente a pergunta seguinte, né? Como o desenvolvimento da nossa indústria transformou a vida do capixaba? Além do que você já falou, Carlos, Duda tem alguma contribuição também? O que vocês percebem com o desenvolvimento da indústria foi trazendo benefícios para a população capixaba? Eu acho que trouxeram vários. O desenvolvimento da indústria, ele trouxe o que o Carlos estava falando. Você tem hoje os portos que a gente tem hoje, a proximidade dos portos e o desenvolvimento dos portos é algo que beneficia, inclusive a nossa localização geográfica. O Espírito Santo é conhecido como uma localização geográfica maravilhosa no Sudeste, próximo a grandes centros. Então, esse desenvolvimento, inclusive, para a população também daqui, trazendo aí, na época quando o Carlos conta, em 81 você não tinha shopping, nós fizemos o primeiro shopping aqui do estado, então teve muita coisa que trouxe de benefício, essas indústrias trouxeram de benefício para o estado do Espírito Santo. Era um estado muito pequeno, pouco desenvolvido. Eu lembro que às vezes o Espírito Santo era passagem, as pessoas elas saíam do Rio, passavam para cá, para ir para a Bahia. Você falava do Espírito Santo, ninguém sabia onde era, não sabia como era. E hoje não, hoje o Espírito Santo é uma referência em vários aspectos. Hoje é uma cidade que você está a 2 horas da montanha, a 1 hora do mar. É um estado pequeno, mas um estado que tem muitas riquezas naturais que podem ser aproveitadas. Falando do mar, foi o mar que trouxe você para cá, ou pelo menos que fez você ficar mais aqui com a gente? Ajudou bastante. Conta um pouquinho dessa história, como foi sua chegada aqui no Espírito Santo? Então, quando meu projeto lá em São Paulo deu errado, então eu tinha 3 opções. Uma era ir para a Austrália, outra ir para os Estados Unidos e outra vir para cá. Da Austrália, o problema era que na volta eu tinha que ir lá para o Maranhão, ia ficar muito longe da família da minha esposa. Dos Estados Unidos eu tinha que ir lá para ficar lá. Eu não queria levar minhas crianças pequenas para morar nos Estados Unidos naquela época, né? Eu preferia ficar por aqui. Juntou várias coisas boas. Era no meu próprio setor, a fábrica muito moderna e nova, e depois tinha o mar. E eu fui numa pessoa que era espiritualista, e quando eu apresentei as 3 ideias para ele, se embora do Maranhão também fosse no mar, ele falou para mim: você é um homem do mar.
Então, você tem que ir para perto do mar, que você vai ser feliz por isso aí, né? E eu acreditei nele e vim, né? E está aqui até hoje. Estou aqui até hoje. Mas o que eu queria complementar o que a Duda falou é que quando nós chegamos aqui, só tinha a Mesbla, né? Que era o nosso shopping center, era a Mesbla. Tinha um hospital bom, razoável, um hotel mais ou menos. Era completamente diferente do que é hoje, né? E eu acho que a indústria contribuiu, que a indústria gera bons empregos. Em geral, a indústria paga melhor do que a agricultura, do que o comércio, do que os serviços em geral. Então, ela gera, se ela gera bons empregos, ela gera bons consumos. As pessoas, os executivos dessas indústrias vão consumir no mercado e melhora também a qualidade e faz crescer o consumo e o mercado. A indústria traz inovação. A gente trouxe várias inovações, inclusive, por exemplo, a clonagem da Aracruz foi doada, toda a tecnologia para a clonagem do café, dos cafeicultores capixabas. A indústria trouxe tecnologias. A cidade de Aracruz não tinha a menor condição de ter uma bateria de computadores como a Aracruz precisava. Então, ao ter que montar todo o sistema para ter aqueles computadores, beneficiou toda aquela cidade, que passou também a outras empresas a começar a usar a computação. E assim foi melhorando o Estado. Eu acho que a própria presença de executivos de fora para cá, com outras demandas, pessoas com certas exigências que o Estado não oferecia, começou a formar um outro mercado para atender aquelas exigências. Então, acho que a indústria de todos esses setores que formam a vida de um país é a que mais contribui para o desenvolvimento. Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento de inovação, de novas tecnologias. E é por isso que eu fico triste que o Brasil já foi 30% do seu PIB era industrial, hoje é, sei lá, 16%, 18%. E para mim isso é uma perda, entende? Eu acho que, felizmente, no nosso estado não seguiu a mesma regra. A gente aqui continuou sendo um estado industrializado. E isso influi, em geral, nas demandas, no nível na barra que sobe, quando o estado é bastante industrializado, ele precisa de gente mais qualificada, portanto, as escolas têm que melhorar. Você vê quantas escolas do Senai e do SESI nós fundamos de lá para cá e continuamos renovando as escolas. Mesmo aqui no Comitê de Finanças, a gente tem aprovado muitos investimentos, vários investimentos para as escolas. Quando a gente para pensar, é um todo, né? É um todo, é a economia, né? Quando vocês iam falando também, eu pensei no turismo. O turismo do Espírito Santo também é um turismo muito baseado em negócios, né? Acredito que a indústria contribua também. Sim. Com certeza. Se você só imaginar uma parada geral de uma fábrica, ela traz para cá 1.500 pessoas. Quase todos vêm de fora. Então, essas 1.500 pessoas estão usando hotéis, estão usando restaurantes, estão passeando no sábado e no domingo para conhecer o estado. Então, se você for pegar indústria por indústria, que ela precisa dessa movimentação, elas dão cursos de treinamento, elas trazem consultores bons para dar aula nas suas empresas ou nos seus escritórios. Então ela contribui bastante. E a indústria tem outra vantagem que eu vejo sobre os demais, é que ela fomenta o desenvolvimento de toda aquela cadeia, né? Então, como ela falou, os portos, sem produtos produzidos aqui, não tem navio para chegar aqui porque não tem o que carregar. É preciso produzir aqui para o navio sair daqui com carga, né? E aí vai circulando, a economia vai melhorando e a vida do capixaba também. Para a gente fazer a última pergunta desse primeiro bloco, ao longo dos anos a gente teve muitos avanços tecnológicos, né? Mas a indústria lá da década de 1960, 1970, 80, ela foi mudando. Queria que vocês me contassem um pouquinho como que às vezes a gente tem aquela visão da indústria mais saindo a fumaça, né, pela chaminé. Como que está a indústria hoje? O que mudou na indústria lá do passado para agora?
Acho que a principal mudança foi a tecnologia. No caso nosso, principalmente, a gente trouxe muita coisa nova. Você tem já áreas robotizadas dentro da empresa, então você vai trazendo maior tecnologia. E eu falo que, e eu me lembro sempre de uma frase do meu avô que ele falava assim: você pode mexer com tudo na empresa, você pode trazer inovação, você pode mudar todas as máquinas. A única coisa que você não pode mudar nunca aqui nessa empresa é a qualidade. Então eu sigo fazendo isso até hoje. Então a gente muda tudo, a gente traz tecnologia nova, a gente moe melhor, a gente faz tanta coisa, mas a qualidade é a única coisa que a gente não pode mexer jamais por uma ordem dele. Certíssimo, né? Certíssimo. Eu estou 100% de acordo com a Duda. Eu acho que a tecnologia mudou de lá para cá. Se pegar o caso típico da celulose, naquela época a gente sentia o odor da celulose aqui em Vitória. Com a tecnologia, hoje não se sente mais nada. As fábricas mais recentes de celulose, por exemplo, nem dentro da fábrica você mais sente cheiro. Então a tecnologia trouxe maior proteção ao meio ambiente, maior proteção ao trabalhador. Hoje o nível de segurança nas empresas é muito maior. As empresas passaram a olhar em volta, a sociedade em volta delas, com muito mais carinho do que antigamente. Não é que a gente quer fazer caridade, mas a gente sabe que é importante que se tenha lucro, mas tenha um lucro admirado. É um cuidado no entorno, na cuidado verdade, com né? O entorno do que você está vivendo, o que você está fazendo ali, etc. A gente não é governo para resolver todos os problemas Sim. da sociedade, mas a gente tem que ajudar a, pelo menos, nas nossas vizinhanças, a gente colaborar com isso. E colaborar também com educação, né? Com quase todas as empresas treinam não só o pessoal, mas eles têm projetos sociais que melhoram educação, saúde e vários outros aspectos importantes. Acho que a indústria é pioneira nisso, no mundo inteiro, não é só aqui no Espírito Santo. A indústria, por necessitar de mão de obra qualificada, que é ao mesmo tempo exigente, ela se torna mais humana, ela se torna mais observadora das necessidades do seu entorno. É um dever nosso fazer isso, né? Então eu acho que é o que o Carlos falou, a gente tem que fazer mesmo para o meio ambiente, para o entorno, contribuir para que essas pessoas, na verdade, amanhã estejam trabalhando conosco. A gente precisa de mão de obra. Na verdade, aqui no Espírito Santo, a gente tem falta de mão de obra. Sim. Também por conta dessa industrialização, hoje a gente demanda mais mão de obra do que a gente tem. Então, a gente tem que qualificar mesmo as pessoas que a gente tem aqui no estado. Qualificar, cuidar, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. A gente encerra esse primeiro bloco, né, desse primeiro episódio do podcast, mas a gente já volta com muito mais informação para você sobre a indústria aqui do Espírito Santo. Estamos de volta com o nosso podcast Indústria.s. Conversa não falta, muita história, muito assunto bom aqui. E a gente já vai começar, Duda, com você. Um fato interessante foi que o seu avô deixou um legado muito importante, né, para o nosso estado, para a indústria capixaba, e ele foi o primeiro presidente da Findes. E hoje você é vice-presidente financeira da federação, não é isso? De que forma a Findes foi decisiva para a industrialização do Espírito Santo? Primeiro que eu estava falando aqui um pouquinho antes da gente começar, que foi incrível porque eu reli, ele tem um livro chamado Américo Boaz, que conta um pouco da história, e eu li esse capítulo da fundação da Findes e como aconteceu, tudo que foi de uma forma muito interessante. Primeiro, meu avô tinha uma visão do coletivo muito grande, e ele achava muito importante que tivesse uma federação das indústrias no Espírito Santo, visto que você tinha aí muitas indústrias sendo vindo para cá de fora e sendo construídas aqui. Mas a primeira dificuldade que ele encontrou foi conseguir sindicatos dessas indústrias para que você fizesse a composição. Você precisava de 5 sindicatos para você criar a federação. Então, primeiro ele começou a estimular a criação desses sindicatos para depois criar a Findes. E por que ele tinha essa ideia de que era tão importante a Findes? Primeiro, para que ele entendia que os empresários unidos eles tinham muito mais poder para criar políticas para o crescimento da indústria, trazendo benefícios, abordando questões de ajuda,
de questões tributárias, enfim, de uma maneira geral. Ele também entendia desde aquela época que a gente precisava de mão de obra capacitada para a indústria, que você precisava de treinamento, você precisava focar nisso. E a troca entre essas pessoas aqui na Findus também era de extrema importância. Então, juntando todos esses elementos, ele criou e foi presidente aqui mais de 10 anos. E fez uma gestão em que eu tenho muito orgulho de ler, de hoje participar, porque eu sei que durante muito tempo aí o Léo já me trouxe para cá e eu me questionava muito, além de tudo que a Findus faz, o que vai me trazer para que eu fique aqui. Eu acho que é principalmente por ele, é pelo legado dele, por dar continuidade não só aqui na Findus, como também na minha vida pessoal, lá na Boas Alimentos, dando continuidade a tanta coisa importante que ele construiu. E quanto que me orgulha e me emociona pela pessoa que ele é. A gente estava falando aqui, ele era o Carlos contando um pouco dele, e era uma pessoa um visionário que teve muitos percalços durante, como todos, mas que conseguiu vencer e deixou saudade. Carlos, você viu o papel da Findus no desenvolvimento da indústria, né, capixaba? Você participou. Qual é o papel dos sindicatos industriais nesse contexto? Então, eu acho que o associativismo é fundamental em qualquer setor da vida, né? Sempre acreditei que a união faz a força. Então, a gente precisa muitas cabeças pensantes, com pensamentos diferentes, mas que sejam convergentes para que você consiga resultados. Acho que o sindicato é fundamental por isso. Tanto o sindicato dos trabalhadores quanto o sindicato dos patrões. É preciso que haja realmente convergência de ideias, disputa de ideias, depois a convergência, para que você dê passos à frente. Então, acho que a federação tem esse papel, então, de juntar convergências, diversas convergências, e daqui criar estratégia, né, para o setor industrial. Então, acho que sempre fui a favor de ter sindicatos também dos trabalhadores, inclusive, nunca tive receio disso, lutei bastante contra os sindicatos, mas eu penso que um sindicato que seja convergente nas suas ideias, é melhor a gente tratar com ele do que com ideias soltas pelo mundo, que depois você não chega a nenhuma conclusão. Então você tem ali, no mínimo, você tem um denominador comum com quem tratar e um líder com quem falar. Acho que isso é fundamental para que o presidente do sindicato represente as ideias daquelas indústrias, daquele setor que está dentro daquele sindicato. Duda, a indústria ela é feita de bons empresários e também de bons profissionais, né? No decorrer dos anos, a gestão ela foi ficando mais humana, foi dando um olhar maior e melhor para o colaborador. Queria que você falasse um pouquinho o que mudou e por que é tão necessário ter esse olhar para quem trabalha. Eu acho que antigamente você não tinha essa necessidade, esse olhar humano. Era uma coisa muito de feeling. Eu vejo hoje, quando eu pego e resgato a história, por exemplo, da Boas Alimentos, do meu avô, eu via, até hoje ouço histórias dele muito preocupado com o olhar no outro, mas muito uma questão pessoal, uma questão de preocupação da maneira como ele era como ser humano, mas não como uma política da empresa. Eu acho que hoje a humanização é uma necessidade. Já tem estudos que provam que um funcionário, um colaborador mais satisfeito, ele gera mais renda para a empresa. Fora isso, eu acho que é fundamental você manter os seus colaboradores satisfeitos, porque as pessoas passam mais tempo na empresa do que em casa. Eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo, busquem ficar bem e serem felizes. Se não tiverem, vamos rever o estar aqui ou o que pode ser feito, porque a gente passa tempo demais trabalhando, tem que ser bom. Então, essa questão desse olhar humano e com técnicas que hoje a gente tem, por exemplo, lá na empresa, por exemplo, eu sei que na Findus também, a gente tem o Great Place to Work, a gente foi certificado já 6 vezes. Mas por que certificado? Porque a GPTW te dá instrumentos para você fazer essa humanização de uma forma mais assertiva, com políticas mais a longo prazo,
para os colaboradores. Então, isso é alguma coisa que eu falo que eu cuido de perto porque me fascina. Eu acho que as pessoas, elas têm que ser cuidadas, elas têm que ser ouvidas. Eu tenho até uma passagem interessante que a gente criou lá um café com a Eduarda dentro da empresa, em que cada um do setor vai tomar um café comigo. E eu digo que eu aprendo muito mais com as pessoas do que eu tenho a falar, porque tem tanta coisa que elas me ensinam, me dão de sugestão, que se eu não tivesse esse café eu jamais saberia. Coisas pequenas, coisas às vezes de fácil solução, e que essa oportunidade que a gente tem de estar ali naquele momento, 1h30, uma vez por mês, cada um de um setor. Você tem a pessoa lá da indústria, que ela entende mais do que eu, do que ela está fazendo, e quanta coisa de sugestão, e como eles ficam felizes de ter aquele momento de poder ajudar. Então, eu acho que essa humanização hoje, ela é necessária. Não existe empresa hoje que se não focar nisso, ela vai ter problemas. Uma troca muito rica, né? E você, Carlos, com base na sua experiência, o que você tem a dizer sobre esse assunto? Eu acho que no passado, como ela falou, às vezes o empreendedor era o único que se preocupava com as pessoas. Ele tinha lá uma burocracia de cima para baixo. Às vezes o cara que estava no nível abaixo, logo acima do que a gente chamava naquela época de peão. O peão é um termo do jogo de xadrez. Tem um rei, tem um peão. Esse cara ele dominava a situação muito mais pelo autoritarismo, pelo terror, pelo terrorismo que ele fazia, gritando, inclusive. E o trabalho era muito em série também. À medida que as tecnologias foram aparecendo, foi necessitando de mais inteligência, de mais cultura, de mais qualificação. As pessoas mais qualificadas e tal já não iam topando mais aquele tipo de chefe. Elas preferem ter um líder. Então, essa humanização passou a não ser só do dono, do empreendedor, mas passou a ser distribuída em diversos níveis das empresas, né? Eu lembro que na mudança da fábrica 1 para a fábrica 2, quando a gente construiu a fábrica 2, eu decidi mandar gramar toda a fábrica. Ele fiz um lago e tal, ficou muito bonito. Aí um acionista me perguntou, mas por que você está fazendo grama, gastando esse dinheiro todo para gramar e depois tem que cortar, manter e tal? Eu digo, porque nós passamos 8, 10, 12 horas do dia aqui dentro. E eu quero que as pessoas fiquem aqui felizes. Se elas quiserem ficar 14 horas, elas ficam porque elas estão gostando de ficar aqui. E muitas vezes eu tive problemas com as esposas lá do bairro do Coqueiral, porque elas diziam que os maridos gostavam mais de ficar na fábrica do que em casa, né? Mas era verdade, a gente ficava lá porque o ambiente era bom. Hoje, eu fui visitar, uma semana atrás, a mais nova fábrica de celulose do Brasil, que é a maior do mundo. É uma coisa linda de você ver. A sala de controle é feita por arquitetos, entende? Puxa vida, é uma coisa maravilhosa. Para quem não quer ficar trabalhando dentro dessa sala, né? Com certeza. Com todo o conforto, ar-condicionado, cheio de equipamentos e é um ambiente bacana. Então eu sempre vendi esse peixe, que a gente trabalha 8, 10 horas por dia no local de trabalho, tem que ser bom. Quando eu me aposentei, eu fiz um escritório para mim. Comprei uma casa, modifiquei a casa e fiz um escritório. Aí o pessoal pergunta, por que você está gastando esse dinheiro para fazer um escritório? Porque eu não quero trazer para casa as pessoas que querem conversar comigo na minha casa. Quero conversar fora. E segundo, porque eu quero sair de casa de manhã e ir para um lugar e eu quero me sentir tão bem quanto eu me sentia no meu trabalho. Então tem que ter um lugar bonitinho, todos os meus livros, com todas as minhas lembranças da minha carreira. Eu acho que esse ambiente mudou muito de lá para cá. As tecnologias também exigiram que as pessoas demandassem mais dos seus empresários e os empresários entenderam, então, às vezes, até fazendo até mais do que precisa. E é bom, né? A gente está num ambiente bem decorado, gostoso, né? Com a temperatura boa, tudo isso faz a diferença. Agora a gente vai mudar de assunto um pouquinho para falar sobre nós capixabas. Você já é capixaba de coração, né? Tem muito tempo que você está aqui no Espírito Santo. 40 anos já. 40 anos, gosta muito do nosso estado. Às vezes nas redes sociais a gente vê o próprio capixaba não sabendo talvez todo o valor que o Espírito Santo tem. Queria que vocês citassem alguns exemplos onde nós somos um sucesso, né? Onde o Espírito Santo manda muito bem e que a gente tem aquele orgulho de falar que é capixaba.
Nossa, eu tenho muito orgulho de ser capixaba. Particularmente, eu saí de Vitória, fui estudar fora e voltei para trabalhar, mas eu acho que aqui, primeiro, a gente tem a melhor qualidade de vida. Tem lugar nenhum, vou te dizer, do Brasil, quiçá do mundo, que você tenha essa qualidade de vida, que você possa trabalhar, voltar para almoçar em casa, com uma vista maravilhosa, com um mar maravilhoso, com uma muqueca maravilhosa. Não existe melhor muqueca que não uma capixaba. Isso é fato, gente. De onde quer que vocês estejam ouvindo a gente, muqueca é capixaba. Você está aí a 1 hora, se você quiser, você tem em Guarapari, a 2 horas de Pedra Azul, que é um lugar lindíssimo. A gente tem muita coisa boa. O capixaba, ele tem que ter muito orgulho, sim, porque a gente tem aí uma cidade muito linda, muito bem cuidada. Nós temos aí indústrias que contribuem para a economia do Espírito Santo. Então, eu vejo que a gente não pode nunca achar que nós somos o patinho feio aí do Sudeste ou do Brasil. Nós somos o lugar mais bonito do Brasil, e eu entendo que as pessoas estão descobrindo o Espírito Santo agora. Demoraram muito para descobrir o Espírito Santo. E ainda tem muito mais para conhecer do Espírito Santo. Carlos, você falava também do potencial das pessoas, né, do Espírito Santo, os trabalhadores, como que eles trabalham bem e essa mão de obra também vai para outros estados e dá muito certo. Eu quando eu cheguei aqui, observava os sobrenomes dos trabalhadores da Aracruz, era tudo meio italiano e assim, 200 caras com o mesmo sobrenome. Aí eu fui estudar um pouco mais e vi que a grande concentração dos trabalhadores eram de Aracruz, João Neiva e Ibiraçu. E eram pessoas que nunca tinham visto uma fábrica de celulose na vida. Essas pessoas, ao serem bem treinadas, não só produziram uma fábrica, a segunda e a terceira, como hoje elas já estão aposentadas e ensinando as novas fábricas do Brasil, no Mato Grosso, em São Paulo, etc. Então, quer dizer, o povo daqui, o seu Lawrence dizia para mim assim, melhor coisa que tem na Aracruz é o povo, são os seus empregados que são capixabas. A gente trouxe gente de fora, evidentemente, porque a gente precisava de experiência. Mas logo a gente foi renovando e hoje em dia praticamente todo mundo é do estado e eles dão show de bola. São caras realmente bem preparados e compromissados com o trabalho. Eles entendem o que eles têm que fazer e eles entendem a função social do emprego, do trabalho, da família, etc. Acho que essa é uma grande vantagem que eu sempre falei para todo empresário que queria vir para o estado, era a mão de obra boa, trabalhadora e que se qualifica muito facilmente, muito rapidamente. Durante vários anos eu achei que eu não ia ficar por aqui, até porque teve um período do estado que foi um período difícil, até o ano 2000, quando a gente trabalhou para mudar isso. De lá para cá, eu fui me convencendo de que o lugar é para ficar aqui mesmo, e tanto que eu me aposentei e continuo, nem vim para Vitória, eu continuo lá no Coqueiral, lá em Aracruz. Venho aqui toda semana, mas fico por lá porque é perto do mar, né? Mas eu acho assim que o estado hoje tem as contas em dia, que não tinha lá para trás. Então, por conta dessas contas em dia, ele atrai muitos investimentos para cá. O estado tem bons portos, tem estrada de ferro, falta ainda melhorar as rodovias, essa infraestrutura ainda está fraca aqui, mas está melhorando. O turismo tem melhorado bastante, ainda precisamos de uns 2 ou 3 hotéis grandes aqui em Vitória e lá em Pedra Azul. Mas eu acho que o seguinte, o Brasil está começando a enxergar o estado. E quando o pessoal fala que desista do Brasil, minha filha mora nos Estados Unidos, eu já tenho 2 netas lá com ela, outra já está se formando lá e a terceira está indo para lá. Aí o pessoal, por que você não vai morar lá? Eu digo, não, porque eu acho que aqui vai melhorar mais ainda. É só o Brasil imitar o Espírito Santo. Tá ótimo. Se os governantes brasileiros imitarem o Espírito Santo nas contas brasileiras, esse país explode de desenvolvimento. Olha que coisa boa, né? A gente já está indo para a reta final do nosso podcast. Agora é um bate-bola, é uma palavrinha o que vem à cabeça. Okay. Combinado? Então vamos lá. Eu pergunto, cada um fala uma palavra. Indústria. Legal. Progresso. Economia capixaba. Desenvolvendo. Colou. O industrial de destaque. Meu avô. Eu vou com ela. Fundador da Findes, que eu vou votar diferente. Como, né? Certíssimo, né? Fácil essa. Tô dizendo que eu tenho que copiar essa menina. Ai, meu Deus. Pra gente encerrar,
O Carlos é um gestor premiado, com grandes feitos na carreira. Eduarda também, a gente fala assim dessa questão do DNA da indústria, já cresceu na indústria. Qual o conselho que vocês dão, tanto para um gestor de uma pequena ou de uma grande empresa, alguém que quer investir, que quer ter o seu negócio? Qual o conselho de vocês dois? Seja resiliente, você vai ter aí algumas pedras no caminho, mas você chega lá e faça com amor. Porque eu entendo que com amor a gente consegue muito mais coisa. Eu acho que o empreendedor no Brasil é quase um herói. É muito difícil empreender nesse país. Mas sem empreendedores também o país não vai para frente. Eu acho que essa é uma verdade que não dá para esconder. Então, eu diria que o empreendedor que vier para o Espírito Santo, ele está encontrando aqui um ambiente de negócio bastante interessante. Já foi muito mais difícil, mas agora está bem mais interessante de vir. Ele vai encontrar dificuldades ainda, mas muito menos do que em vários outros estados. E tem que pensar bem em fazer com que o seu negócio não dependa tanto do Estado. Quando eu digo Estado, das condições econômicas do Brasil em si. Quer dizer, achar nichos de negócio que ele possa viver um pouco fora da confusão econômica que esse país produz de 2 em 2 anos. Você tem algum exemplo, assim, de algum nicho? Por exemplo, eu acho que exportar um pouco é uma maneira de você se proteger. Falo isso porque na época da hiperinflação no Brasil, como a gente lá na Aracruz a gente exportava 95%, a gente vivia em dólar. Então a gente não sofreu tanto quanto os locais que vendiam só aqui dentro do Brasil sofreram, porque a gente se corrigia facilmente com os dólares que chegavam, né? Então acho que tem que ter uma proteção. Pode exportar para outro estado quando daqui não estiver bem. Isso a gente fez muito com os nossos próprios fornecedores. Tinha fornecedor que ele fornecia 100% do que ele produzia para a Cruz. Um dia eu reunia esse pessoal e disse o seguinte: gente, acabou, você não pode vender 100% para nós. Se a gente tossir, vocês vão morrer de gripe. Então, a partir de amanhã, comecem a achar diversificar, né? Outros compradores, para que vocês não criem uma dependência tão grande. Eu acho que o empreendedor tem um papel importante na sociedade, é um herói, no meu modo de ver, nesse país. Não é tanto lá nos Estados Unidos, mas ele tem que ter essa estratégia, né, de não ficar na mão de ninguém, ele ficar sempre independente. Tá ótimo, olha, estreamos muito bem esse primeiro podcast, esse estúdio. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente falou sobre a história, a gente falou um pouquinho também da história de vocês, né, da história pessoal. Então, muito obrigada, boas notícias sobre o Espírito Santo. E é isso, obrigada a você pela companhia e vocês aqui pela presença. Obrigada. Muito bom, muito obrigado.